Fazendeiro solitário salva mulher, virgem prestes a ser leiloada pelo próprio pai. Você já imaginou uma situação tão cruel que um pai tenta vender a própria filha como se ela fosse uma mercadoria? E se eu te disser que foi isso que aconteceu numa cidadezinha do interior do Brasil? E que um homem solitário, um fazendeiro conhecido por sua força e silêncio, chegou justo na hora de salvar essa jovem? Mas espere! O que ele descobriu depois vai te emocionar até as lágrimas. Se você gosta de histórias de amor, drama e justiça, já deixa o seu like e se inscreve para não perder nada. Agora, venha comigo conhecer essa história que ninguém tem coragem de contar. No coração do Tocantins, longe da agitação das cidades grandes, fica São Raimundo das Águas. É uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece e os costumes são antigos, alguns até difíceis de entender hoje em dia. Ali, a vida gira em torno da terra, das plantações, da criação dos bois e da fé. Mas também existe um silêncio pesado, um silêncio que esconde muitas dores. Gabriel, um homem de 35 anos, é dono da maior fazenda da região, chamada Bom Sossego. Ele é conhecido por seu jeito fechado, por não se envolver muito com as pessoas da cidade e principalmente por carregar uma tristeza no olhar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ele, só que Gabriel não quer saber de romance, não quer saber de festa, só quer cuidar da sua fazenda e do seu cavalo. Gabriel, por que você não vem para a festa da igreja este ano? Perguntou Dona Lourdes, a vizinha. Não estou com cabeça para a festa, Dona Lourdes. A vida já me ensinou mais dor do que alegria, respondeu ele, olhando para o chão. Gabriel acordava cedo, como sempre. O sol mal tinha nascido, mas ele já estava no terreiro da fazenda Bom Sossego, cuidando dos bois e ajeitando as cercas. Seu corpo era forte, marcado por anos de trabalho duro, mas seu rosto era uma máscara de silêncio. Parecia carregar um mundo de mágoas. O caseiro, Zé. Gião, um homem idoso que mal falava, só observava de longe, respeitando o espaço do patrão. Num desses dias, quando Gabriel cavalgava até a cidade para comprar mantimentos, cruzou com Dona Marta, a costureira. Gabriel, você nunca fala das suas dores, só trabalha e some. O que aconteceu com você, rapaz? Perguntou ela, com um olhar preocupado. Gabriel olhou para o céu, respirou fundo e respondeu com voz firme, mas triste. Dona Marta, tem ferida que o tempo não cura, e tem lembrança que a gente prefere enterrar bem fundo para não sofrer mais. Dona Marta quis insistir, mas viu que ele não falaria mais. Então, apenas acenou, cheia de pena. Na cidade, os boatos corriam. Alguns diziam que Gabriel tinha perdido o amor da vida, outros que tinha sido traído por alguém que ele confiava. Mas ninguém sabia a verdade. À noite, quando o silêncio da fazenda era absoluto, Gabriel conversava com Zé Tião, quase como se dividisse sua dor com ele. Zé, eu já tentei esquecer, mas parece que a sombra dela me persegue todo dia. Não sei se vou conseguir encontrar paz, confessou Gabriel. Zé Tião apenas deu um aceno triste. O que Gabriel não sabia é que, enquanto ele lutava com seus fantasmas, uma tempestade muito maior estava para chegar. Uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. Na pequena casa de barro e madeira, do outro lado da cidade, seu Djalma afogava sua amargura no fundo do copo. O rosto enrugado, os olhos vermelhos, ele mal conseguia enxergar a filha, Isadora, que sentava no canto com medo. Pai, por favor, não faz isso, sussurrou Isadora, segurando as mãos trêmulas do homem. Seu Djalma soltou uma risada rouca, amarga, e a encarou com olhos frios. Vai ser melhor assim, menina. A gente está falido. O dinheiro da tua virgindade vai pagar a dívida com aquele jagunço. Não tem outro jeito. Isadora sentiu o peito apertar, como se um punhal a perfurasse. Ela tentou se levantar, mas o pai segurou seu braço com força.
Por favor, pai, eu não sou mercadoria. Eu quero estudar, trabalhar, sonhar. Chorava. Sonhar? Sonho não enche barriga, menina. Vai acabar na rua igual sua mãe. A gente tem que fazer o que é preciso. Naquela noite, enquanto o vento assobiava entre as árvores, o plano cruel de seu Djalma já estava em marcha. O leilão secreto seria realizado num galpão longe do centro da cidade, com convidados escolhidos a dedo, homens que não fariam perguntas. Isadora sabia que o tempo estava contra ela. Sem ninguém para ajudar, sem rumo, seu coração se enchia de medo e desespero. Ela só não sabia que o destino já havia marcado seu encontro com alguém que mudaria tudo. Antes de continuar, me conta, de que cidade vocês estão assistindo essa história? Quero imaginar esse drama se passando pertinho de vocês. Isadora tinha 19 anos, mas parecia ter vivido muito mais do que isso em apenas um punhado de anos. Seus olhos grandes e brilhantes escondiam uma tristeza silenciosa que só quem a conhecia de perto podia perceber. Ela gostava de ler poemas que encontrava nos livros velhos da escola. Sonhava com um mundo diferente daquele que a cercava. Um mundo onde pudesse ser livre para ser ela mesma. Mas tudo isso parecia tão distante. Desde que sua mãe morreu, um vazio enorme tomou conta da casa onde vivia com seu pai. A mulher tinha morrido de tristeza, dizem as más línguas, depois que o marido se afundou no álcool e começou a tratar Isadora como uma mercadoria. Nunca houve abraço, nunca houve palavra doce, só ordens, gritos e ameaças. Naquela manhã, Isadora acordou com o coração apertado. Sabia que aquela seria a última vez que veria o sol da sua janela com liberdade. Seu pai, como um carrasco cruel, havia decidido leiloar sua virgindade naquela noite, e ela já sentia o medo congelar suas veias. Eu não posso deixar isso acontecer, Zé Tião, disse ela, numa conversa silenciosa com o caseiro, que vez ou outra aparecia para ajudar no que podia. Zé Tião, que não falava muito, só balançava a cabeça, como se entendesse. Ele era a única presença calma na tempestade que se aproximava. Isadora passava o dia trancada no quarto pequeno, tentando não ouvir as vozes da rua, tentando não pensar no que viria. Ela se lembrava das poesias que lia, da escola, das amigas que tinha, dos sonhos que guardava no coração. Estudar, ser professora, ajudar outras meninas que, como ela, precisavam de um sopro de esperança. Naquela noite, antes do leilão, Isadora olhou pela janela. A lua cheia iluminava o céu, e ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Eu vou sobreviver, eu vou escapar, não importa o que aconteça, essa não será a minha história. Mas mesmo com essa coragem, o medo dominava seu corpo. Quando seu Djalma chegou para levá-la ao galpão, ela não resistiu. Sabia que naquela cidade pequena ninguém se atreveria a desafiá-lo. Isadora, não esquece, você é minha mercadoria, tem preço e não quero ouvir mais besteira, falou ele com voz dura. Ela apenas assentiu, as lágrimas escorrendo em silêncio enquanto se preparava para o pior. O galpão estava mal iluminado. O cheiro de poeira, suor e álcool impregnava o ar pesado. Homens da cidade e da zona rural, muitos deles bêbados, riam e conversavam em voz alta, sem nenhuma preocupação com o que estavam prestes a fazer. No centro, Isadora estava algemada a uma cerca de madeira. Seu vestido simples estava rasgado, seus olhos grandes e molhados encaravam o chão. O silêncio dela gritava mais alto do que todas aquelas vozes. Seu Djalma, em pé num pequeno palco improvisado, erguia o copo de cachaça e chamava a atenção. Ora, senhores, hoje é um dia especial. Quem aqui quer levar para casa a pureza da minha filha? Quem dá mais? Dizia com um sorriso cruel enquanto estalava os dedos. Um dos homens, com voz rouca, ofereceu uma quantia, seguido por outro e outro.
A cada lance, Isadora sentia a angústia crescer dentro dela, como se fosse sufocar. Por favor, não, sussurrou ela, quase inaudível, mas ninguém parecia ouvir. Até que na porta do galpão, um som cortou a algazarra, o trote firme de um cavalo. Todos se viraram. Gabriel apareceu, montado, imponente, olhando nos olhos de cada um. Isso acaba agora, falou com voz firme, que não admitia discussão. Os homens se entreolharam surpresos. Gabriel desceu do cavalo e caminhou até Isadora, tirando as algemas com mãos delicadas, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vem comigo, Isadora. Você não é mercadoria. Disse com a voz embargada. Djalma levantou furioso, gritando. Quem você pensa que é para se meter na minha vida? Eu mando aqui! Gabriel não recuou. Você perdeu esse direito. Agora ela é minha proteção. Se você tentar algo, eu juro que não vai sobrar pedra sobre pedra nessa cidade. O silêncio caiu. Ninguém se atrevia a desafiar aquele homem que parecia feito de ferro, mas com o coração mais generoso que todos os outros juntos. Isadora, ainda trêmula, pegou a mão de Gabriel, sentindo pela primeira vez uma esperança, uma luz no meio da escuridão. Se essa história está mexendo com seu coração, não esquece de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem pensar. Quer ver o que acontece com Gabriel e Isadora? Então segue comigo, que a história só está começando. Gabriel segurava firme a mão de Isadora, guiando-a para longe daquele galpão escuro. O som da noite parecia mais alto, os grilos, o vento, tudo parecia gritar liberdade depois daquele pesadelo. Está tudo bem. Agora, Isadora, eu prometo que ninguém vai te fazer mal, falou ele, olhando em seus olhos. Ela ainda tremia, as lágrimas escorriam pelo rosto, mas havia um brilho novo ali, uma centelha de esperança. Chegando à fazenda Bom Sossego, Gabriel preparou um quarto simples para ela. A cama era feita de madeira, com um cobertor limpo, o que para Isadora já parecia um luxo. Sentados na varanda, com a luz da lua iluminando seus rostos, Gabriel falou baixinho. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Aqui é seu lugar agora. Isadora olhou para ele surpresa com tanta gentileza. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece, disse ela com voz fraca. Gabriel desviou o olhar por um instante. Porque ninguém merece viver com medo. Nem você, nem ninguém. Ela respirou fundo, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Confiança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Isadora dormiu sem medo. Mas ela sabia que o perigo não tinha acabado. Seu pai, seu Djalma, não aceitaria perder a mercadoria tão fácil. Enquanto isso, Gabriel passava noites em claro, planejando como proteger aquela jovem, sem nunca esquecer da própria dor que carregava. Zé Tião, a cidade inteira está contra a gente, mas eu não vou desistir dela, disse olhando para o caseiro. Zé Tião apenas acenou. Seu silêncio era apoio. O vínculo entre Gabriel e Isadora começava a crescer, nas pequenas coisas, no respeito, na proteção. Eles não sabiam ainda que esse laço seria testado como nunca. Pouco depois do resgate, as notícias começaram a se espalhar pela pequena São Raimundo das Águas, como fogo em mato seco. Não demorou para que a cidade inteira falasse, mas não da forma que Gabriel esperava. Na praça central, entre a feira e a igreja, grupos se formavam para cochichar e lançar olhares desconfiados para o fazendeiro. Você viu? O Gabriel comprou a menina para ele, dizia um senhor cruzando os braços. Isso não é coisa boa, não. Será que ele só quer se aproveitar? Dela, murmurava uma mulher mexendo no cabelo. No bar da esquina, os bêbados espalhavam histórias distorcidas e maldosas.
Eu ouvi que aquela moça nem sabia o que estava fazendo lá, mas o Gabriel chegou e... Sabe como é? Riu um homem, insinuando. Quando Gabriel foi ao mercado, sentiu o peso daqueles olhares. As pessoas que antes o cumprimentavam agora desviavam o olhar. Alguns até cochichavam, acreditando em mentiras. Dona Lourdes, a vizinha que antes tentara animá-lo, o encontrou à porta da igreja. Gabriel não dê ouvidos, mas as pessoas falam demais. Não deixe que a inveja te tire o que você tem de melhor, disse com tristeza. Ele balançou a cabeça. A gente tenta fazer o certo, mas parece que o mundo quer ver a gente afundar, respondeu com voz rouca. Isadora sentia o peso dessa rejeição também. Nas ruas, evitavam olhar para ela, cochichavam pelas costas e a dor da exclusão começou a machucá-la quase tanto quanto o passado. Gabriel, eu não aguento esse julgamento. Já sofri demais. Confessou uma noite com lágrimas silenciosas. Ele segurou suas mãos com firmeza. Aqui você é protegida. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. E juntos vamos provar que o amor pode ser mais forte que o ódio. Mas naquela pequena cidade onde o passado pesa como pedra, essa promessa ainda parecia distante. Histórias como essa mexem fundo na gente, não é? Você gosta de histórias emocionantes, cheias de drama e amor verdadeiro? Quero saber sua opinião. A rotina na fazenda Bom Sossego começava a ganhar uma nova cor, mesmo que tímida. Isadora, que antes vivia presa ao medo, começava a sentir os primeiros lampejos de liberdade. Ela ajudava Gabriel a cuidar dos animais, aprendia a manejar as ferramentas e até tentava montar a cavalo, apesar do receio. Numa manhã quente, sentados à sombra de um juazeiro, ela abriu um livro de poesias que tinha guardado de quando ia à escola. Quer ouvir um verso que aprendi? Perguntou timidamente. Gabriel assentiu curioso. No silêncio do campo florido, a alma encontra abrigo perdido. Ele sorriu, algo raro, e respondeu: Sua poesia é bonita, Isadora. Você tem uma força que a gente não vê todo dia. Ela corou, desviando o olhar. Nos dias seguintes, os silêncios entre os dois eram preenchidos por pequenos gestos. Gabriel trazendo um copo d'água, Isadora ajeitando o chapéu dele para proteger do sol. O amor crescia não em palavras, mas em cuidado. Certa noite, enquanto olhavam as estrelas no quintal, Isadora finalmente falou. Eu tenho medo de me entregar, Gabriel. O que eu vivi mudou tudo dentro de mim. Ele a olhou com os olhos cheios de compreensão. Eu também carrego cicatrizes. A vida nos fez sofrer, mas não podemos deixar que isso apague nossa vontade de ser feliz. Foi nesse momento que seus olhares se encontraram e quase um beijo aconteceu, mas ele se afastou, assustado. Desculpa, não estou pronto, confessou. Isadora sorriu triste, entendendo seus fantasmas para enfrentar. Ainda assim, a esperança nascia naquele pedaço de terra, num amor silencioso que prometia curar as feridas. Mas o passado, insistente, ainda rondava. Era uma noite silenciosa na fazenda. A lua iluminava suavemente o quarto, onde Gabriel e Isadora estavam sentados, frente a frente, em cadeiras de madeira gastas pelo tempo. Isadora, que já sentia um vínculo forte com Gabriel, decidiu que era hora de ouvir a verdade que ele sempre escondeu. Gabriel, eu sei que você carrega uma dor muito grande. Se quiser, pode me contar. Eu prometo que vou entender, disse ela com voz doce. Gabriel suspirou profundamente, as mãos inquietas. Ele olhou para o chão, depois para o rosto dela. Isadora. Anos atrás, eu tive uma noiva chamada Rita. Ela era tudo para mim, minha alegria, meu futuro. Mas ela sofreu muito. Foi vítima de um político poderoso daqui da cidade. Ele abusou dela e ninguém fez justiça. Rita não aguentou a dor.
Ela tirou a própria vida. A voz de Gabriel falhou e um silêncio pesado caiu entre eles. Isadora levou a mão dele para as suas, tentando confortar. Eu sinto muito, Gabriel. Deve ter sido uma dor enorme. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Foi. Eu me culpo todos os dias por não ter conseguido protegê-la. Desde então, me fechei para tudo, para todos, até você chegar. Isadora sentiu seu próprio coração apertar. O que eles tinham em comum, aquela dor profunda, os aproximava ainda mais. Mas você me salvou, Gabriel, e eu quero salvar você também, de novo, juntos. Gabriel sorriu, o peso no peito ficando um pouco mais leve. Talvez com você eu possa aprender a viver de novo. Eles se olharam, entendendo que ali nascia algo que poderia curar ambos. Um amor nascido da dor, mas também da esperança. Já se inscreveu no canal para não perder o que vem a seguir? A história ainda tem muito para mostrar, e a verdade é mais forte do que qualquer sofrimento. Depois da humilhação do leilão interrompido e da fuga da filha, seu Djalma se fechou na sua amargura, como um homem ferido e desesperado. O orgulho machucado se misturava ao álcool barato que ele consumia para esquecer a dor da derrota. Sentado numa cadeira de balanço no quintal de sua casa caída, ele apertava o copo com tanta força que as veias saltavam do braço. Ninguém vai tirar o que é meu, nem esse Gabriel de bosta, rosnou para si mesmo. Seu filho, Tonico, um rapaz rude e violento, apareceu na porta da sala, limpando as mãos sujas de graxa. Pai, tô com uns caras que topam fazer o serviço. A fazenda do Gabriel não vai se segurar, disse ele com um sorriso cruel. Seu Djalma ergueu o olhar, a raiva queimando em seus olhos. Então faz logo, Tonico. Mostra para esse fazendeiro que não se mexe com a gente impunemente. No dia seguinte à noite, enquanto a lua ainda nem aparecia, um grupo de homens encapuzados começou a se reunir atrás da fazenda de Gabriel. Entre eles, Tonico, armado e com olhar assassino. Gabriel estava atento, sentia no ar que algo ruim se aproximava. Ele conversava com Zé Tião, que apesar da idade, mantinha-se firme como um guardião silencioso. Eles vão tentar invadir a fazenda. Não podemos deixar isso acontecer, avisou Gabriel. Zé Tião fez um gesto afirmativo, puxando seu facão velho. Quando a escuridão engoliu tudo, o grupo avançou. Os latidos dos cachorros e os tiros disparados logo viraram gritos e correria. Gabriel lutava com toda a força, protegendo Isadora, que se escondia no interior da casa. No meio do tumulto, Zé Tião foi atingido, caindo pesado no chão, mas ainda conseguiu afastar um dos invasores. Zé Tião! Gritou Gabriel com dor e medo. Tonico viu a confusão e, desesperado, tentou fugir, mas foi capturado pela polícia que chegou a tempo, avisada por vizinhos assustados. Seu Djalma foi preso naquela mesma madrugada, desolado e derrotado. Mas o preço daquela luta ficou marcado para sempre. Zé Tião nunca mais seria o mesmo. Naquele quarto simples da fazenda, com as janelas abertas deixando entrar o cheiro da terra molhada pela chuva da tarde, Isadora segurava a mão de Gabriel com força, como se precisasse garantir que ele estava ali, de verdade. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo que não fora dito até então. Gabriel, começou ela, a voz falhando. Ele olhou fundo nos olhos dela, sentindo a intensidade daquele momento. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu também. Mas eu não quero mais esconder o que sinto. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu te amo. E não é por pena, nem por gratidão. É porque você me salvou, me deu esperança, me fez acreditar que eu posso ser mais do que tudo aquilo que vivi. Gabriel ficou sem palavras por um instante, o coração apertado e ao mesmo tempo leve. Isadora, eu também te amo.
Desde o momento que te vi, sabia que tinha algo especial. Só que eu tive medo. Medo de perder você. Medo de não ser o suficiente. Ela sorriu entre as lágrimas. Ninguém é perfeito, Gabriel. Mas juntos podemos ser fortes. Você não está sozinho mais. Naquela noite, pela primeira vez, eles se abraçaram de verdade, como duas almas feridas que encontraram alívio uma na outra. Mas o destino, sempre tão cruel, ainda guardava suas surpresas. Se você ama histórias emocionantes como essa, deixa nos comentários "Tu amando a história". Quero saber quem aí está sentindo o mesmo que eu. Os dias seguintes foram como um oásis para Gabriel e Isadora. A fazenda, que antes era só trabalho duro e solidão, agora tinha risos tímidos, conversas ao entardecer e até um pouco de música, quando Isadora cantava baixinho as canções que aprendera na escola. Num final de tarde, sentados no alpendre da casa, eles observavam o céu pintado de laranja e rosa. Nunca pensei que poderia sentir algo assim de novo, disse Gabriel, olhando para o horizonte. Eu também não. Mas com você, tudo parece possível, respondeu Isadora, encostando a cabeça no ombro dele. Porém, naquela mesma cidade que os julgava, a memória de seu Djalma permanecia viva, e ele, na prisão, jurava vingança silenciosa. Numa noite, enquanto Gabriel e Isadora dormiam, Tonico, o filho violento de seu Djalma, foi visto rondando a fazenda, jurando acabar com a paz do casal. A tensão voltava, como uma tempestade prestes a explodir. Gabriel sentiu isso no ar, aquele frio que avisa: a guerra ainda não acabou. Isadora, precisamos estar preparados. Eles não vão desistir fácil, disse ele preocupado. Isadora apertou sua mão, mostrando coragem. Estamos juntos nisso, Gabriel. Não importa o que venha. Mas a vida, como sempre, tem seus planos surpreendentes. E nem tudo é o que parece. Numa manhã calma, o sol filtrava-se entre as folhas do juazeiro quando Isadora decidiu finalmente contar a verdade para Gabriel. Um segredo que carregava desde menina. Uma dor silenciosa que a fazia sentir-se presa mesmo longe do passado. Sentaram-se na varanda, perto do cheiro da terra molhada, e ela respirou fundo. Gabriel, tem algo que eu preciso te contar. Eu nunca tive coragem antes. Começou olhando nos olhos dele. Ele segurou suas mãos, encorajando-a a continuar. Eu não sou filha biológica de seu Djalma, disse ela com voz trêmula. Gabriel arregalou os olhos, surpreso. O que você quer dizer? Perguntou preocupado. Isadora engoliu a saliva, lutando contra o medo. Quando eu era bebê, minha mãe me salvou de um sofrimento maior. Ela era empregada da fazenda do seu Djalma, mas queria me proteger da crueldade dele. Então, ela me deixou lá e depois desapareceu. Eu descobri isso há pouco tempo, num antigo baú com cartas e fotos, escondido no sótão da casa onde cresci. Gabriel ficou em silêncio, tentando processar tudo. Isso muda tudo, murmurou. Isadora continuou. Por isso ele queria me vender, me leiloar. Ele nunca foi meu pai, só um homem cruel que quis me usar. Mas eu tenho uma família verdadeira. Uma mãe que me amava e talvez irmãos. Gabriel olhou para ela com olhos marejados. Isadora, você não é mercadoria, nem dívida, nem segredo. Você é uma mulher forte. E agora, com essa verdade, eu quero que você saiba que sempre estarei aqui para você. Ela sorriu, sentindo um peso enorme sair do peito. Mas naquele instante, a porta da varanda se abriu bruscamente e Tonico apareceu, os olhos vermelhos de raiva. Vocês acham que vão escapar assim? Essa história ainda não acabou! Gritou, avançando. Gabriel se levantou, pronto para proteger Isadora, enquanto a sombra da violência voltava a rondar a fazenda. Tonico, com os olhos injetados de ódio, avançou com uma faca na mão, gritando:
Vocês destruíram meu pai, arrancaram tudo da nossa família, agora vão pagar. Gabriel se colocou na frente de Isadora sem hesitar, braços abertos, peito firme. Se você quiser machucar alguém, vai ter que passar por mim. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma voz forte ecoou da estrada. Larga isso, Tonico. Era a polícia. O delegado da cidade, que vinha acompanhando os passos do rapaz desde a invasão anterior, tinha recebido uma denúncia anônima. Chegaram no momento exato. Tonico foi rendido. Caiu de joelhos, chorando, esgotado, enquanto os policiais o algemavam. Pela primeira vez, Gabriel viu naquele rapaz não um inimigo, mas um homem perdido, criado pela raiva do pai e pela falta de amor. Ele era só um menino machucado, disse Isadora, com lágrimas nos olhos. Na semana seguinte, a cidade parecia respirar diferente. As mentiras caíram por terra, a verdade veio à tona. Isadora foi chamada à prefeitura e, com a ajuda de um advogado, descobriu mais sobre sua mãe biológica. Ela ainda estava viva, morando em uma cidade próxima, e havia procurado por Isadora durante anos. O reencontro foi comovente. Mãe e filha se abraçaram forte, depois de 2 décadas separadas pela dor e pela injustiça. Gabriel assistia de longe, emocionado. Quando Isadora voltou para a fazenda, correu até ele e o abraçou com toda a força. Você foi meu lar quando eu não tinha nenhum. E agora quero construir um novo lar com você. Eu esperei a vida inteira por esse momento, respondeu ele com lágrimas caindo. Meses depois, a fazenda Bom Sossego se encheu de gente. Flores, música, cheiro de café fresco. Era o casamento deles. Simples, bonito, cheio de verdade. Zé Tião, com a saúde fragilizada, mas o coração em festa, entregou as alianças. E diante de todos, Gabriel e Isadora selarão a união que nasceu da dor, mas floresceu no amor. Aquela história, que começou com gritos e sofrimento, terminou com o som mais bonito que pode existir, o silêncio da paz verdadeira. E aí, o que achou desse final? Te emocionou? Me conta nos comentários, vou adorar saber. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama histórias de vida, superação e amor verdadeiro. Tem mais histórias emocionantes te esperando. Clica na próxima e nos vemos lá.